Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o User Effect. O User Effect, acredito que ele é talvez o segundo mais utilizado ainda é o Use State, mas o User Effect ele é muito importante. Quando a gente trabalhava com classe, a gente tinha component did mouth, component did a mouth. O que seria isso, Júlio? Não entendi nada. Então o que acontece? Antes a gente tinha funções que elas executavam quando o componente era criado. Então a gente tem ali, por exemplo, renderizei aquela tela. Entrei na tela de login, por exemplo. Então eu tinha uma função que chamava aquela tela de login, por exemplo, uma lista qualquer lá, na tela que eu preciso exibir na tela de login. Então assim que entrasse na tela, eu executava essa função. E hoje, para substituir essas funções, a gente tem o User Effect, que ele consegue executar sempre que o objeto é criado ou quando, entre aspas, ele é destruído, ou quando a gente fecha o objeto. Então, a gente tem essa opção no User Effect, e além disso, a gente tem a opção de, por exemplo, executá-lo sempre que algum estado mudar. Pode ser o estado do pai, pode ser o estado do filho, independente. Ele consegue rodar sempre que mudar aquele estado. Então, vou mostrar aqui para vocês, esse é um componente muito bom. Só uma observação, gente, ele não é uma bala de prata, não utilize ele assim para tudo, porque ele aumenta um pouco a complexidade do código. Utilize ele somente quando necessário. Como assim, Júlio? Não entendi. Vou dar um exemplo aqui para vocês, mostrando o código. O que acontece? Eu consigo usar meu User Effect quando eu mudar um componente. Por exemplo, eu mudei o meu new text, eu quero executar ele. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui no handle onPress, para quando ele mudar aqui, eu crio o meu User Effect, daqui a pouco vamos chegar lá, e ele vai executar essa função, sempre que mudar. Mas eu poderia simplesmente colocar ela aqui. Não tem necessidade de eu colocar isso no User Effect. Vou fazer aqui como exemplo para vocês, mas esse aqui não é um caso muito bom de se usar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu User Effect. Ele é um hook normal. Desculpa. Só que quando a função dele aqui, eu tenho que passar uma função para ele, que essa função vai ser executada. Desse jeito aqui, ela vai ser executada sempre. Quando mudar qualquer estado do nosso componente, ele vai ser executado. Vai entrar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um console.log e vou colocar aqui um passou aqui. Desse jeito que eu coloquei, ele vai passar aqui sempre. Sempre, ó. Olha ali, ó. Deixa eu colocar alguns enters aqui. Cliquei num botão, ele passou ali. Cliquei em outro botão, cliquei... Então, sempre vai passar ali, ó. Tô testando o físico aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo, não, mas só para vocês conseguirem ver ali, ó. Então, passou várias vezes. Beleza. Como que eu conserto isso? Desse jeito aqui, ó. Eu quero que ele passe somente no momento que ele foi criado. Então, aqui ele só vai passar uma vez. O componente foi criado, ele vai passar uma vez. Vou salvar aqui, vocês verão que vai passar aqui várias vezes, porque a gente tem vários componentes. Ó, passou ali várias vezes. O que eu vou fazer? Vou remover esses componentes. Deixei um componente só. Ok, então só temos um componente. Deixa eu salvar aqui. Olha lá, ele passou somente uma vez. Perfeito, é isso que a gente quer. Vamos imaginar que eu quero que ele rode somente quando eu criar o componente. Quero que busque uma lista no banco de dados quando eu entrar nesse componente. Então pronto, coloca essa função aqui dentro do meu User Effect. Além disso, a gente tem o poder aqui no User Effect dele rodar sempre que algum estado mudar. Por exemplo, eu quero sempre que quando o new text mudar, ele passa aqui no console log. Ou seja, ele vai passar uma vez quando rodar aqui da primeira vez. Então, beleza, ele rodou da primeira vez, ele vai passar aqui. Então, deixa eu colocar vários enters aqui para eu separar. Vou salvar, salvei. Ó, ele passou ali uma vez. Mas quando eu clicar no botão aqui, ó, no meu botão, cliquei no botão, era para ele ter passado de novo. Vamos entender por que ele não passou. Ó, ele mudou o texto. Deixa eu reiniciar, porque o que acontece? Pode ser que esse new text aqui já estava com o dado gravado ali. Então, ó, resetei. Dei um R ali, resetei meu aplicativo e abri ele de novo. Beleza, ó, passou ali uma vez.
Ok, ótimo. Deixa eu clicar no botão aqui. Cliquei no botão, beleza, passou de novo. Ou seja, ele passa sempre que o new text mudar. Então, é isso. Ele passa ali sempre que o new text mudar. Não adianta eu colocar aqui algumas coisas mais complexas, porque o resumo é isso. Eu quero que ele mude sempre que o new text mudar e quando o text mudar também. Só colocando aqui, ó, posso colocar quantos eu quiser. Então, aqui vai executar sempre que iniciar, então vai rodar sempre pelo menos uma vez, e depois sempre que qualquer um desses itens aqui mudar, ele vai rodar aqui de novo. Então, vamos salvar, deixa eu resetar, para não correr o risco de ficar armazenando ali, ó. Passou uma vez, ou seja, só passou uma vez, deixa eu separar aqui com vários enters. Quando eu mudar o new text, ele vai mudar de novo, mas só que ele só vai mudar uma vez, porque o new text só mudou uma vez, ó. Cliquei aqui no botão, beleza, passou ali mais uma vez. Então, é de um jeito bem simples, bem rápido que a gente consegue fazer essa lógica. Júlio, não vi sentido nisso. Acredite, a gente vai ter muitas utilidades no User Effect. Inicialmente, a gente vai deixar só isso aqui, mas uma observação que eu falei, agora com o exemplo que faz mais sentido. Faz sentido, sendo que eu estou colocando aqui, eu tenho uma função aqui, que quando eu clico, eu executar uma outra função aqui, não faz sentido. Isso aqui eu coloquei como exemplo. Vou imaginar que eu queria aqui que buscasse uma lista de usuários, por exemplo. A não ser que faça sentido ser na parte inicial e quando clicar no botão. Mas no geral, por exemplo, eu poderia ter colocado isso aqui, já que eu quero somente que ele rode esse console log, eu poderia colocar aqui. Não faz sentido eu colocar esse user effect para uma coisa que só vai ser executada quando eu clicar no botão. Então, o que eu quero dizer com isso? Não faz sentido a gente ficar criando o user effect esperando mudança de um estado para ele ser executado. Isso é menos performático e isso não fica muito fácil para dar manutenção depois. Então, muito cuidado com o user effect. Se puder evitar, nesse caso aqui, por exemplo, que a gente só queria mostrar um console log, a gente poderia evitar só colocando aqui no nosso botão. Mas, caso não seja, beleza, vocês podem usar sim. É isso, pessoal. Nessa aula também a gente não vai comentar nada, porque era só aprender o que é o User Effect. Desse jeito a gente já consegue entender um pouquinho dos nossos hooks. Beleza? Até a próxima aula. Valeu! Fala Dev! Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!